A função g para e reinicia, né? A função g é diferenciável tá? E com quem é a derivada da g em x é a função integrando aplicada no limite superior. Então é 1 mais a derivada da f em x ao quadrado. Qualquer que seja o x em y. Só que isso aqui é positivo. Daí a função g ela é estritamente crescente. A função comprimento de arco ela é a função estritamente crescente. Daí g é estritamente crescente. E não encontro do que eu falei, né? G de x é positivo se o x é maior do que c. G de c é 0. E g de x é negativo se o x é menor do que c. Agora, observe o seguinte, ó. Observe daqui que sai o seguinte, ó. O que é que diz essa igualdade? Diz o seguinte: com y igual a f de x e s igual a g de x, esse s, quando eu escrevo aqui, é o chamado comprimento de arco, que de fato é um parâmetro. É um parâmetro por quê? Vamos ver. Com y igual a f de x igual a s de x, tem-se. Olha o que é que fica essa igualdade. Quem é a g' de x? Quem é? É o ds dx. Isso aqui é igual a quê? A 1 mais f' de x. Quem é f' de x? É o dy dx. Então, olha o que é que acontece aqui. Ao quadrado. Tá? Então, você tem isso. Observe que a função g, ela é invertível. Bem, não necessariamente a g é invertível, porque a g não necessariamente é sobrejetiva. Mas, sendo, ó, só tem que é injetiva porque ela é estritamente crescente. G de I em R, né? Ela G de I em R não necessariamente é sobrejetiva. Mas, sendo J, ó, a G é estritamente crescente, sendo mas observe o seguinte, ó, sendo J igual a imagem da função g por i. E você sabe que toda função contínua leva um intervalo no intervalo. Sendo J igual a imagem de g, que é um intervalo, que é o quê? Intervalo de R. E H de I em J, a função da... É só uma coisa técnica, uma tecnicalidade, tá? Tecnicalidade, né? E H de I em J, a função dada por H de x igual a G de x, qualquer que seja x em I, tá? H é invertível. Porque ela é estritamente crescente, ela é injetiva e claramente sobrejetiva. Tá certo?
H é invertível. Então você tem, sendo S igual a G de X, quem é X? É G a menos 1 de S. Então S também vira um parâmetro para a função, porque a função f, que é dada em termos de x, pode ser dada em termos de s. O valor da função depende do comprimento do gráfico, do comprimento relativo. Tá certo? Quer dizer, o valor g de x é função de s, porque o x é função de s. Entendido? Por isso é que se diz que S, esse S aqui, tá aqui, ó, esse S aqui é chamado de parâmetro comprimento de arco, porque ele também parametriza a função. Vocês vão lá ver lá no cálculo 3, que quando você tem uma curva, a curva é dada por um parâmetro t. Aí você calcula o comprimento de arco, em função de t, vê que é invertível, aí você reparametriza a curva pelo comprimento de arco. Mas lá é curva, aqui é gráfico de função, que também é uma curva. É a curva x, f de x. Tá certo? É gráfico, mas também é uma curva se você vê como x, f de x. Mas isso é lá coisa lá do cálculo 3. Agora eu quero fazer a seguinte aplicação, tá? Então é só para ver que isso aqui como um parâmetro. Esse S igual a g de x, sendo S igual a g de x, não, desculpa. Sendo S igual, concorda aí, sendo S igual a h de x, x é igual a quê? H menos 1 de S, porque quem tem inversa é a H. A H define dessa forma. Tá? Fiz isso tudo para escrever errado, né? Agora nós vamos fazer a seguinte coisa, ó. Hã? Não, isso depende onde a F está definida. É onde a F está definida. E, ó. A F, onde a F, no intervalo em que a F é de classe C1, a G está definida. Pronto, é essa a resposta. Tá? É isso que eu tenho que dizer. Então, se a F fosse de classe C1 em todos os reais, aí a G estaria definida em todos os reais. Mas aí no caso ela não define em todos os reais, eu posso dizer que a função G de R em R seria... a imagem vai ser os reais, porque claro, o comprimento, tá certo? Pega a reta toda, porque o limite vai dar mais infinito e menos infinito. Ok? Tá? Então, nesse caso aí é verdade. Tá? Que é o gráfico, né? É claro que está na reta toda, a G definida dessa forma, ela vai, o G de x, se o x varia na reta, o G, você tem a função f, domina os reais, de classe 1 em R. Se o x varia em R, G de x varia na reta toda. Tá? Então, agora eu vou considerar a seguinte aplicação. A aplicação consiste no seguinte: um cabo homogêneo suspenso entre dois postes. Tá certo? Considere o caso de um cabo homogêneo. Considere um cabo homogêneo suspenso entre dois postes. Entre dois postes. Primeiro, o que quer dizer homogêneo? Ele é igual a qualquer canto. Ou seja, a densidade linear de peso é constante.
É isso que é esse homogêneo, tá? Ele é o mesmo. Então, ele é a mesma dimensão, ele é tudo. Ele é a mesma dimensão e, mais importante, a densidade linear de peso é constante. Isso aqui é o que é homogêneo. O que é a densidade linear de peso? É que você pega, dado um comprimento desse cabo, se você dividir o peso pelo comprimento, vai ser igual, independente do tamanho do cabo. Entendido? Tá certo? Quer dizer, com densidade linear de peso ρ, com suspenso em duas partes, com densidade linear de peso ρ. ρ que é constante. Se eu pegar o cabo todinho, calcular o peso pelo comprimento, pegar metade do cabo, calcular o peso, isso vai tudo dar o mesmo valor. Pegar um pedaço de 1 metro, dividir o peso pelo comprimento, dá o mesmo valor ρ. Tá? Então, a situação é essa que eu vou desenhar aqui. A situação é a seguinte: tem aqui o chão, que vai ser o eixo das abscissas. Tá? Quanto tempo aí? Então deixa. Vai deixando. Então tá aqui um poste. E aqui outro poste. Os postes nem precisam ter o mesmo tamanho. E eu tenho esse cabo homogêneo suspenso entre esses dois postes. Está entendendo? Suspenso entre dois postes. E aí eu vou colocar aqui o eixo X, o chão vai ser o eixo das abscissas. Isso aqui está no ponto A, isso aqui está no ponto B, de modo que o zero do meu sistema de coordenadas corresponde ao ponto mais baixo do cabo. Ou seja, sendo o cabo o gráfico de uma função, o zero vai ser o ponto de mínimo da função nesse intervalo AB. Vai ser um ponto de mínimo relativo, né? Então, digamos que aqui o ponto mais baixo está aqui. Está aqui o zero. Tá? Não necessariamente é o ponto médio, né? Está mal desenhado. Vou colocar mais para cá. Mais baixo. E o cabo suspenso, sujeito unicamente à ação da gravidade, não tem vento, ele está balançando, ele está em equilíbrio. Admita que o cabo está dentro do vácuo. Situação melhor do que essa não existe, tá? Então ele está em equilíbrio e você espera que ele seja o quê? Suave, né? Essa curva seja suave, ou seja, seja diferenciável. A função que vai descrever a altura desse cabo, porque o que eu vou querer agora é, para todo X aqui, descobrir quem é essa altura aqui. Para todo X, eu quero descobrir quem é essa altura f de X. Tá? Eu quero descobrir quem é f de X em função de X. Óbvio, que é essa altura. Vai ser função de X, claro que vai ser. Para cada X tem uma altura. E como é que f de X se expressa em termos de X? É isso que eu quero descobrir. Tá? E a situação é que f de zero é o mínimo. Se f de zero é o mínimo, quem é a derivada da f no zero?
Zero é um ponto de mínimo local, então é um ponto crítico. Mas é um ponto crítico, ele tem derivada, a derivada vai ter que ser quanto? Zero. F' de zero é zero. Então, põe lá. A reta tangente aqui, ela é o quê? Horizontal. Tanto é que esse cabo, ele está sujeito a duas forças. Uma força tangencial aqui, horizontal, tá? Uma força tangencial aqui, não necessariamente horizontal, mas é tangente. E o seu peso. H. Tem mais alguma força agindo? Tem mais alguma força agindo nesse cabo? Não, só tem essa força. E ele está em equilíbrio, então a resultante das forças são iguais. Tá certo? O resto das forças é zero, é nula. Então, dado X em AB, ó, dado X no intervalo fechado AB nessa situação, seja, tá, S, seja, tá certo? Sejam o segmento de cabo, o segmento do cabo, ligando os pontos 0F de 0, ou seja, o segmento do cabo de 0 a X, e S, o seu comprimento. Esse segmento ele está em equilíbrio. O cabo todo está em equilíbrio, em particular o segmento está em equilíbrio, concorda? Então a resultante das forças atuando sobre esse segmento é zero. A resultante das forças sobre esse segmento é zero. Então nós temos o seguinte: se a resultante das forças é zero, a resultante das componentes das forças na horizontal é zero, a resultante das forças atuando na vertical também é zero. Das componentes das forças na vertical é zero, as forças que agem. Bem, quais são as componentes, quais são as forças horizontais? Essa tensão H aqui no cabo, tem até como me diz, tem instrumento que mede tensão no cabo. E tem uma tensão aqui, ó. Se esse ângulo aqui é θ, que é o ângulo que a tangente faz com a horizontal, quanto é essa medida aqui? Quanto é? T é isso. T é essa daqui. Então quanto é que vale isso? T cosseno de θ. Então você tem T cosseno θ é igual a H, porque T cosseno de θ menos H dá zero. Isso é uma coisa. E a outra? Você tem essa força atuando aqui, quanto é essa componente? T seno de θ. Mas T seno de θ é igual ao peso do cabo. T seno de θ é igual ao peso do cabo. Quem é o peso do cabo? Olha, se a densidade é o peso pelo comprimento, tá? Então quem é o peso? É a densidade vezes o comprimento. Pronto, encerra e começa outro.